Paz e graça. Hoje em dia, muitos cultos se transformaram em um entretenimento, um evento. A palavra de Deus é dita em meio a piadas e causos de seus preletores, que usam a palavra de Deus como um gancho para entreter seus ouvintes. O culto não é mais como aquele do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da igreja primitiva. E hoje nós vamos falar sobre uma instituição muito importante. Nós vamos falar sobre essa obra redentora, sobre a nossa salvação. Porque muitas pessoas vão ao culto, participam da Santa Ceia do Senhor, mas não sabem exatamente o significado e a importância desse ato. O que é a Santa Ceia do Senhor? O termo grego, deipnon, que é traduzido por ceia, se referia à refeição principal, usualmente a consumida quando começava a anoitecer. Os cristãos primitivos faziam de toda a refeição principal um motivo de comunhão. A Santa Ceia é uma ordenança, pois com o tempo os discípulos poderiam se envolver com outras atividades e poderiam assim esquecer o principal, o mais importante, o valor da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso, para eles, assim como para nós no dia de hoje, a ceia tem um significado memorial. A ceia foi instituída pelo próprio Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído. Essa noite era o dia da Páscoa judaica. E diz assim em Lucas 22, 19 a 20. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. A Santa Ceia, ela foi ordenada por Jesus como uma lembrança viva de sua morte e sacrifício na cruz. E por isso, até hoje, nós realizamos como um memorial, lembrando a obra e o amor de Jesus por nós. Além de ser um memorial, a ceia é um momento de comunhão da igreja. É um momento de fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. É um momento único e especial. E é uma pena que muitos hoje tomem a Santa Ceia assistindo um culto pela internet ou pela televisão, quando não tem impedimento algum de participar do corpo e do sangue de Cristo. O Senhor usou elementos comuns aos costumes judaicos para instituir a ceia. Ele não criou nada novo. O pão era um dos que já estavam à mesa. O mesmo pode-se dizer a respeito do vinho. Eram elementos comuns da alimentação diária daquele povo. O fato de estarem à mesa, compartilhando uma refeição, era algo muito significativo na cultura oriental. Comer com alguém era muito mais do que simplesmente se alimentar. Significava associação, comunhão, compromisso e interesse mútuo. Quais são os elementos da Santa Ceia? O pão simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi moído por nós, por nossos pecados. E o vinho representa o sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Precisamos sempre ter em mente que os elementos da ceia são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Hoje ninguém mais gosta de rituais. Tudo é motivo de piada, de brincadeira. Todas as coisas hoje são feitas de qualquer jeito. Mas Ele nos deixou esse memorial. Na escola dominical, nós estamos vendo a parte do tabernáculo. As ordens de Deus são precisas. Elas devem ser atendidas exatamente conforme Ele disse. E esse é um ritual que nós devemos respeitar, porque ele foi instituído pelo próprio Jesus Cristo.
Em 1 Coríntios 11, 23, o partir do pão significa o sustento e a satisfação espiritual. Uma vez partido o pão, simboliza a expiação, lá em Romanos 5,11. E fala também da doação da vida eterna. Pois este sustento espiritual é que desenvolve um organismo vivo que é a igreja. O vinho ou o suco de uva, como nós usamos, sugere sacrifício e nesse caso simboliza o sangue de Cristo e faz nos lembrar de sua expiação, que no grego é katalagê, ou alguns dizem katalagê, e significa reconciliação, que está lá em 2 Coríntios 5,18. Quando o sangue de Cristo estava sendo derramado, ele estava liberando a vida de Deus que estava nele para toda a humanidade. Isso é um ritual, e quando nós aqui participamos, nós lembramos esse ritual de Cristo. É um memorial divino. Memorial é um escrito que relata fatos memoráveis. No grego, mnemosunon, que significa memória, aquilo que se mantém vivo na memória de alguém. Lá em 1 Coríntios 11 diz assim: em memória de mim. Essa frase é Cristo falando: olhe, discípulos, lembrem de tudo quanto eu tenho feito por vós, de tudo quanto eu sou para vós. Lembrem do grande amor de Deus que me deu como sacrifício para vos resgatar. É uma profecia a respeito da volta de Jesus. Fazer isso em memória de mim. A comemoração da ceia é para todos nós mais do que uma afirmação de que Ele virá nos buscar. Mateus 26, 26 a 29 diz assim: Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Parece que o evangelho de hoje diz que tudo isso é para todo mundo, mas a Bíblia é bem clara em favor de muitos. Ele mesmo disse que não iria beber do fruto da vide até que um dia todos nós estivéssemos juntos. Participar da Santa Ceia requer um autoexame do participante. Em 1 Timóteo 3,9, nós devemos ter a consciência limpa. O participante deve se autoexaminar. Porém, nesse presente século, tem muitos cristãos se autodisciplinando e não se autoexaminando. Muitos deixam de tomar a ceia do Senhor por se autojulgarem e nem sequer ao líder da igreja comunicam. Não é o pastor que tem que dizer se você pode ou não tomar a ceia. A Bíblia é muito clara, é um autoexame. É você e Deus têm que conversar. Esse é um momento solene entre você e Deus. O versículo 29 diz: não discernindo o corpo do Senhor. Discernir no grego, diakrinó, que significa julgar corretamente. A seriedade desse ato e desse rito. Não discernir o corpo é não saber qual é o significado da ceia do Senhor. É um ritual instituído por Jesus Cristo e não saber o que Cristo fez por nós, ou então saber e não participar. A Santa Ceia é um momento de gratidão a Deus. É uma pena que muitos não deem a importância a isso. Uma vez por mês nós fazemos a Santa Ceia, porque nós também nesse dia somos gratos, dizemos a Deus o quanto somos gratos a Ele. Quando nós participamos da ceia, estamos dizendo a Deus: muito obrigada, Senhor, por seu amor por nós. Estamos aqui reunidos para celebrarmos o fato do Senhor ter nos resgatado
Isso está lá em Colossenses 1, 12 a 15. A Santa Ceia foi instituída para os discípulos do Senhor. A ceia é para todos os discípulos que foram batizados nas águas e estão em comunhão com a sua igreja. Se observarmos com atenção 1 Coríntios 11, 25 e 26, veremos que a ceia do Senhor aponta tanto para o passado quanto para o presente, assim como para o futuro. Em relação ao passado, ela é um memorial da morte de Cristo na cruz do Calvário, para redimir os pecados dos crentes. No presente, é um ato de renovação da comunhão com Cristo, bem como com os demais membros do corpo de Cristo. Quanto ao futuro, anuncia o dia da manifestação do Senhor, quando estaremos com Ele em corpos glorificados. Mateus 8:11. Outra afirmação de Paulo que não se encontra incluída nos evangelhos, mas está em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando não participamos, não somos gratos a Deus. Não participamos de uma ordenança do próprio Senhor Jesus. E aí nós fazemos o que Jesus colocou isso para nós darmos a devida importância à Santa Ceia. A Santa Ceia é, sobretudo, um momento de comunhão dos crentes, para que nós possamos falar sobre isso, lembrar a morte e a ressurreição dele, para que não aconteça conosco o que acontece em muitas igrejas. A coisa mais importante hoje se tornou secundária. O culto hoje, as pessoas se reúnem para rir, para cantar, para extravasar e não para lembrar. Nós estamos reunidos aqui, nós nos reunimos 3 vezes por semana por causa daquele que morreu por nós. Porque Ele morreu para que tenhamos vida e vida eterna. Culto não é entretenimento. Culto é louvor a Deus. Culto é entrega a Deus. Culto é lembrar o sacrifício que Ele fez por nós. Isso coloca um limite de tempo a essa cerimônia também, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Através desses breves relatos, nós aprendemos como Jesus usou 2 dos mais perecíveis elementos como símbolos do seu corpo e do seu sangue. Ele os inaugurou como um monumento à sua morte. Não foi um monumento de mármore, esculpido em latão ou em ouro, mas pão e suco de uva, para que não houvesse idolatria. São coisas perecíveis. Amanhã esse pão não vai estar mais bom para consumo. E também o suco, ele vai se deteriorando, para que a gente não idolatrasse isso. Aquilo é renovado. A cada Santa Ceia é renovado. Assim como nós temos que ser renovados em Cristo a cada dia. O amor dele se renova dentro de nós. A graça dele se renova dentro de nós. Nós não fomos feitos para idolatrarmos algo, para termos ninguém ou nada no lugar dele. O nosso amor por ele tem que ser renovado. A nossa vida tem que ser de glória em glória, de fé em fé, sempre renovando. Ele declarou que o pão testemunhava de seu corpo que seria partido. Não houve sequer um osso partido, mas seu corpo estava tão terrivelmente moído que dificilmente ele seria reconhecido. Nós vemos isso, o salmista fala disso e Isaías 53 também fala sobre isso. O suco de uva ou vinho testemunhava seu sangue, indicando a terrível morte que em breve ele experimentaria. Quando ele disse, fazei isso em memória de mim, ele indicou que esta era uma cerimônia que deveria ter continuidade no futuro, mas ela também teria um termo, ela teria um fim, que seria a volta dele. E ele mesmo disse que nós faríamos isso até que um dia estaríamos todos juntos ceando com ele. A Santa Ceia não deve ser tomada de qualquer jeito. A Bíblia nos orienta a nos examinarmos antes de participar. Os rituais que Deus nos deixou, as coisas que Ele nos manda fazer, desde o Antigo Testamento até a sua volta, nós temos
nós temos que aprender uma coisa: obediência. Não podemos fazer de qualquer jeito, não podemos estar na presença de Deus de qualquer jeito. Uma das funções da ceia do Senhor é de fazermos lembrar a redenção que possuímos através de Cristo. É também um ato de ação de graças, Eucaristia, pelos benefícios provenientes do sacrifício de Cristo. Fazer isto é, repetir esse rito, repetir esse memorial em lembrança à minha pessoa. E muitos não obedecem. Tomam a Santa Ceia uma vez por ano, como aqueles que vão à missa, e aí ainda repreendem os católicos. Mas muitos cristãos fazem isso. Ou então vão para aquela cerimônia, mas não têm a consciência da importância, do significado daquele ato. É importante conservar o seu sacrifício expiatório perante os olhos dos homens. Esse memorial entrou em vigor desde que Cristo encerrou a última refeição pascal com seus discípulos, até a sua vinda. Qual é a importância no presente? A Santa Ceia é o símbolo da nossa união com Cristo. É um sinal externo e visível de uma graça interna e invisível. A Santa Ceia é uma festa de ação de graças, é uma celebração onde nós louvamos a Cristo. Ele é quem nos convida a participar desse ato. Ele que se ofereceu como refeição pascal com seus discípulos até a sua vida. Ele se entregou por nós. O convite é de Cristo e nós somos seus convidados. Dele participamos ao comermos o pão e bebermos o suco da videira, os elementos que representam essa comunhão. Mas qual é a sua importância no futuro? A Santa Ceia é um ato que antevê a volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Lucas 22:17 diz assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Apocalipse 19:9, e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. A esperança de Paulo com relação à vinda de Cristo era a comemoração da ceia do Senhor Jesus. Quanto esperançoso ele disse aos coríntios, em 1 Coríntios 11:26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Cristo foi arrebatado de nós em sua presença física, mas até mesmo essa sua presença nos será restaurada. Paulo vivia esperando esse grande acontecimento, visto que não esperava o grande intervalo da era da igreja, que já se prolonga por mais de 20 séculos. Ele determinou a prática contínua da ordenança da ceia do Senhor até a restauração da presença visível do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que todo olho verá. Não adianta alguém dizer para você: Jesus chegou ali, Jesus está ali, Jesus está ali. Não. A Bíblia diz que todo olho verá. Ninguém vai precisar ir atrás de nada. Quando ele estiver descendo do céu, todo olho verá. Cada celebração da ceia do Senhor Jesus é uma antecipação profética daquele grande dia, do grande banquete que está sendo preparado para a igreja. As bênçãos e a segurança para aqueles que celebram a Santa Ceia é que a ceia do Senhor Jesus é uma festa espiritual em torno do seu sacrifício. Celebramos o Cristo glorificado, o Deus que se encarnou, o modo pelo qual Cristo se mostra. É um acontecimento visto que não esperava o grande intervalo da era da igreja. Nós temos que ser, a ceia do Senhor Jesus é essa festa espiritual. Não deixemos de participar dela. Não deixemos. E primeiro, é preciso termos comunhão com Cristo, a cabeça do corpo.
mas também se faz necessário ter comunhão com os demais membros do corpo. Atos 2:42. Ao celebrarmos a Santa Ceia de Cristo, comprovamos a nossa unidade espiritual em Cristo Jesus e que compartilhamos dos mesmos propósitos e da mesma fé. A Santa Ceia reúne todos os comprometidos em torno dele, pois está presente conosco. Ninguém pode dizer que está em comunhão com Jesus Cristo e conosco se não participar do seu corpo e do seu sangue. João 6:53-58. Aqueles que não participam da Santa Ceia de Cristo ou participam indignamente estão preparados para o arrebatamento da igreja? Estarão preparados aqueles que estão em comunhão com Cristo e com sua igreja. Estão preparados aqueles que estão participando dos benefícios oriundos do sacrifício de Jesus Cristo. Nós nos preparamos por meio da santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. Não nos enganemos a nós mesmos. Os dias estão terminando. Até o inimigo já anda se manifestando dizendo que os dias estão findando. Todos os sinais estão aí, irmãos. Todos os sinais. Nós precisamos nos preparar. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Essa história de uma vez salvo, para sempre salvo, a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá a Deus. Jesus, toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para a volta para a tua volta. Amém. Prepara a tua igreja. Eu sei que hoje em dia é um assunto ultrapassado. É um assunto que não se fala mais na igreja sobre a tua volta. O crente de hoje não espera a sua volta porque quer o céu na terra, Senhor. Mas nós não somos cidadãos desse mundo. A tua palavra diz que nós somos cidadãos dos céus, Senhor. Nós não vamos morar aqui. Não vamos ficar aqui, Senhor. Portanto, prepara-nos, Senhor. Prepara-nos para a tua segunda vinda, porque, Senhor, sem santificação, ninguém verá Deus. Prepara-nos, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas vidas, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Tu és o nosso companheiro nessa jornada, e a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, nós estamos certos da vitória, porque a tua palavra nos garante. Te agradecemos em nome de Jesus.